Boa noite a todas e todos. Vamos dar início à nossa 10ª live do projeto ABEPS ao vivo. O tema de hoje é violência e pandemia da infância ao envelhecimento. Para essa live de hoje, nós vamos contar com 3 pesquisadoras, assistentes sociais, todas do Nordeste. Nara Menezes, de Recife, Salva Campelo Paiva, da OC, Hospital Oswaldo Cruz, e Elaine do Nascimento, da Fiocruz, Piauí. Meu nome é Rodrigo Lima, eu sou assistente social e professor da Escola de Serviço Social da UF em Niterói. Bem, a gente vem utilizando em todas as lives um momento um pouco mais solene, em que a gente traz os dados recentes da Covid-19 no Brasil. Atualmente, nós chegamos a 5.415.671 pessoas infectadas e 157.528 mortes. Então, o nosso momento de respeito a todas e todos vitimados com a Covid-19 e a nossa esperança e luta para que esse momento passe e que a gente encontre formas de enfrentar esse momento tão difícil e essa crise brasileira. Bem, essa fala inicial é importante trazer para vocês um pouco o que é o GTP, né? Vou apresentar a temática do GTP e a temática da noite, falar um pouco da ementa, e depois a gente vai ter uma surpresa super especial para todas e todos, e depois então eu vou fazer a apresentação e a saudação das nossas participantes dessa noite. Bem, o GTP, o Serviço Social Geração e Classes Sociais, é o mais novo GTP da ABEPS. Ele foi criado em 2016, no IMPES de Ribeirão Preto, em São Paulo, e a gestão de 2017 e 2018 foi coordenada pela doutora Gláucia Russo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Senira Andrade de Oliveira, da Federal do Espírito Santo, e por mim, aqui da UF Niterói. E agora a gente está na segunda gestão desse GTP, que atualmente eu coordeno, e com a participação da doutora Solange Teixeira, da Universidade Federal do Piauí, e a gente teve a participação da doutora Aione Souza, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é recém-aposentada. Bem, a ementa do GTP fala sobre o debate geracional no mundo contemporâneo, os processos que envolvem infância, adolescência, juventude e velhice enquanto construções sociais, históricas e culturais, bem como expressões da questão social, indicadores socioeconômicos, proteção social e protagonismo político, as demandas pela reconfiguração do espaço urbano e de equipamentos sociais, o trabalho de assistentes sociais junto à infância, adolescência, juventude e velhice. O GTP, nesse sentido, vem tentando reunir pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que tenham afinidade com essa temática. Então, a gente vem, na verdade, solicitar a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento, que para a gente poder atualizar a lista com dados dos pesquisadores e das pesquisadoras que estudam a temática Serviço Social, Gerações e Classes Sociais, que tenham interesse e que mandem, na verdade, um e-mail para Rodrigo, rrod@hotmail.com. Rodrigo, rrod@hotmail.com. E assim que eu receber o e-mail, eu já faço uma resposta e a gente vai fazer um cadastramento de todas as pesquisadoras e pesquisadores sobre infância, adolescência, juventude e idoso no Brasil, tá bom? Bem,
A live de hoje, Violência e Pandemia, da Infância ao Envelhecimento, faz parte de uma construção coletiva da atual gestão da BEFS, com todos os GTPs, e ela trata da questão da violência em tempos de pandemia, da infância e envelhecimento, numa perspectiva de totalidade, abarcando a dimensão classista, de gênero, raça, etnia e orientação sexual. Tenta também levantar pesquisas e indicadores de violências contra crianças, adolescentes, jovens e idosos, o que retrata essas pesquisas quanto ao perfil dos agressores, das vítimas e sobre os determinantes sociais do fenômeno. Os principais apontamentos, contradições e limites estruturais para pesquisadores e assistentes sociais em tempo de pandemia. Antes de apresentar as nossas convidadas, a gente tem uma surpresa. A gente vai passar um vídeo que representa bem o espírito dessa live. Isso aí! Que momento! No momento em que o conservadorismo passa de uma maneira, a gente tem essa grande produção aí para contribuir com o nosso debate, para incentivar a todas e todos. Então, eu vou chamar agora as nossas participantes. Vou apresentar a vocês, então, Elaine, do Nascimento. Boa noite, Elaine. Elaine é carioca, assistente social, formada pela Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói e doutora em ciências pelo Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz. É pesquisadora e coordenadora adjunta da Fiocruz do Piauí, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí e discute temas sobre serviço social, saúde pública, questão racial, lesbianidades e demandas da população LGBTQIA+, violência contra a mulher, feminicídio e transfeminicídio. Boa noite, Elaine. Fala aí, como é que está a sua expectativa para essa live? Boa noite, Rodrigo. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, rever você, entendeu? Não tem preço, né? É muito legal poder saber que estamos vivas e vivos e vives, né? E que a gente não morreu nessa pandemia, a gente pôde se reencontrar. E esse dispositivo tecnológico permite isso, né? Para quem não sabe, eu e o Rodrigo nos conhecemos há muitos anos, né? É isso. É muito tempo, movimento estudantil, então lembra a coletividade, democracia, luta e resistência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu também preciso dizer que hoje é aniversário da minha mulher. Ela está assim, meio chateada comigo, né? E assim, live no dia do meu aniversário. Então, um beijo para você, Liane Biapina, que é minha árvore, né? Que me oferece raízes, que me mantém firme, que me oferece folhas e assim faz sombra, flores com um perfume maravilhoso, frutos que me alimentam, enfim. É o amor da minha vida. Então, daqui a pouco estaremos juntas, tá ok? Ela está logo ali. Então, e sou filha, né, da Helenite Ferreira do Nascimento. O Rodrigo falou, sou carioca, mas residindo em Teresina, no Piauí, e moradora do Complexo do Alemão, né, com muito orgulho, e que o Brasil todo conhece o Complexo do Alemão por conta da truculência do Estado, violência policial, mas lá também tem afeto, tem amor, tem parcerias, tem trocas, tem desenvolvimento humano, que é muito legal. A minha expectativa para essa live, Rodrigo, é de que a gente está fazendo história. Estamos fazendo história porque estamos resistindo, estamos fazendo história porque estamos olhando para o futuro, fazendo as revisitações mais do que necessárias, nos colocando à prova no sentido de também sermos alvo de críticas que são fundamentais para que a gente avance. E acho que a minha expectativa é de muito afeto, que a gente faça resistência com amor, né? Então, enfim, é ótimo te rever e ter conhecido pessoas incríveis, né? Que bonito. O serviço social é potência através das suas instituições, como o Conjunto Cefaz-CRES, a BEPS, a Enesso, enfim. Estamos todos, todas e todes de parabéns.
Muito obrigado e celebrar o amor, parabéns à sua companheira, que eu acho que esse também é um papel importante, né? A gente não perder essa dimensão e de entender que o afeto ele é revolucionário. Então, muito obrigado. Daqui a pouco, então, eu te chamo. Agora eu vou chamar a próxima palestrante, nossa companheira Salva Campelo Paiva. Obrigado, Elaine. Salve, boa noite. Salva é filha de Paula Francinetti de Oliveira Campelo, com 75 anos, e Geraldo Valdemir de Barros Campelo, com 83 anos. Salve é doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, assistente social lotada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, onde criou e coordena o Núcleo de Gerontologia Social e o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento Humano na Perspectiva da Totalidade Social. É titulado em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vice-líder do Grupo de Estudo, Pesquisa e Envelhecimento, Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e compõe a Comissão de Envelhecimento e Trabalho do Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região. Muito boa noite, Salve. Qual é essa expectativa? Miro, Rose, Ana Lu, Esté, Solange Teixeira, que eu já vi que ela está conosco, minha amiga irmã Nancy Soares, a nossa querida Arlênia Sobral. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco neste momento. Quero agradecer o convite que me foi feito pela coordenação do GTP Serviço Social, Geração e Classes Sociais, e a oportunidade de participar desta live sobre violência e pandemia da infância ao envelhecimento. Aliás, um tema muito importante e necessário em termos de debate e de visibilidade. A minha expectativa, Rodrigo, nesses minutos que teremos em reunião, é a de que estejamos trocando ideias e, bem mais do que isso, aprendendo e fortalecendo as nossas lutas em defesa da vida, desde a infância à velhice, bem como as estratégias de enfrentamento à violência contra as pessoas de todas as idades neste país. Gostaria de dizer que não estou só nesta live, então eu conto com a companhia de sempre das colegas do grupo de estudos sobre o envelhecimento humano na perspectiva da totalidade social, Priscila Cavalcante, Jéssica Aline Silva, Ionara Nascimento, que estão comigo, Mariene Albuquerque, Vanessa Paloma Silva, Lisiana Luna, Jonorete Benedito e Fátima Falcão, que estarão aí trocando umas ideias pelo chat, porque a gente vai aproveitar todos os espaços que são possíveis nesta live. Gratidão e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Salve. É sempre muito bom a gente poder ouvir tanta gente bacana, com experiência, e é importante acrescentar muito nesse jovem GTP que tem muito a fazer. Obrigado. Eu vou chamar, então, a nossa próxima palestrante, que é a Nara. Oi, Olá. Nara. Tudo Boa bem? noite. A Boa noite. Nara é companheira, tem 20 anos de experiência profissional em gestão de projetos de cooperação internacional no Brasil e na América do Sul. Foi responsável por implementar vários programas sociais no Brasil, bem como gerenciar e treinar equipes do Sistema de Garantia de Direitos. Tem ampla experiência e conhecimentos em gestão de programas, formação de profissionais em área de direitos humanos, defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, educação, participação, gênero, diversidade, promoção, desenvolvimento comunitário e emergências. A Nara também participou do Estudo Global das Nações Unidas sobre violência contra crianças, como pesquisadora assistente, coordenou e realizou diversos diagnósticos sobre a situação de direitos de crianças e adolescentes na América Latina. Desenvolveu, ao longo desse tempo, uma grande expertise em metodologia de participação de crianças e adolescentes, prevenção da violência e gênero, tanto para treinamento de adultos, como diretamente com crianças, adolescentes e jovens. Atua hoje como consultora em temáticas como sustentabilidade, prevenção, violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, gênero, diversidade e sexualidade. Desenvolve há mais de 10 anos pesquisa sobre a utilização do teatro e do humor
na criação de metodologias de trabalho com crianças, jovens e adultos, e colaborou diretamente como revisora e ilustradora para vários materiais didáticos sobre direitos das crianças. Uma preciosidade, e a gente vai começar com você. Fala pra gente aí qual é a tua expectativa, que eu já vou começar com a primeira pergunta. Eita, assim na lata. Beleza. Rodrigo, querido, que prazer revê-lo. Boa noite a todos, né, que estão aqui prestigiando essa live. Agradeço o convite e a expectativa é muito boa, né? Enfim, para essa conversa aí, né? Trazendo referências, a gente bater um papo aí tão importante, né? Quanto mais live tiver, quanto mais encontros de profissionais a gente proporcionar, melhor, né? Porque a gente está precisando realmente, nessa época, onde parte do país coberto pela ignorância, produção de conhecimento, bom conhecimento, né? E troca de experiências é sempre bom. Essa época tão cheia de fundamentalismos, né? Vamos nós desvendar aí o tema. É isso aí. Então, Nara, me diz uma coisa, né? Antes da pandemia e durante a pandemia, como você tem percebido a questão da violência contra crianças, adolescentes e jovens no Brasil e no Nordeste também, né? Queria que você pudesse apresentar um panorama de acordo com as pesquisas que você vem realizando, coordenando, que eu acho que isso daí é importante. Daqui a pouco a gente volta, eu vou deixar você bem à vontade. Tá bom? Obrigado. Tá bem. Então vamos nós. Eu trouxe algumas referências aqui a partir das pesquisas que a gente tem feito. Eu sou consultora, trabalho na área internacional, trabalho muito aqui no Brasil também, temos feito pesquisas, são pesquisas práticas, né, e análises a partir da realidade, a partir de projetos sociais. A gente trabalha essencialmente na área de projetos sociais, então tem uma produção aí, principalmente de análises a respeito dos direitos da criança, né? Eu vou pedir permissão aqui para dividir a minha tela. Vou compartilhar aqui para... deixa eu voltar aqui. Eu acho que a primeira coisa, deixa eu botar aqui no modo de apresentação, a gente entender um pouquinho sobre o panorama da violência. A violência, na verdade, ela é uma epidemia, ela foi considerada um problema de saúde pública, né, desde os anos 2000 pela Organização Mundial de Saúde. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente entender, para entender esse panorama brasileiro também, é que a violência é uma pandemia, né, que afeta todos os países do mundo de uma maneira muito cruel. E a gente tem um dado aqui, por exemplo, também da Organização Mundial de Saúde, do relatório sobre a situação mundial em relação à prevenção da violência, que a cada ano mais de 1 milhão de pessoas perdem a vida e muitas mais sofrem de ferimentos resultantes de agressões ou violência. Então, você vê que, de fato, é uma cifra enorme comparada às cifras de uma pandemia como o Covid, né? Está na cifra dos milhões. E, por exemplo, se a gente for fazer um recorte de gênero, homicídios são a terceira causa de morte de homens entre 15 e 44 anos. Mas mulheres, crianças e pessoas idosas são as que suportam maior parte do maltrato físico e psicológico e os abusos sexuais não mortais. Pra vocês terem uma ideia, 1 em cada 5 mulheres sofreu, por exemplo, abusos sexuais na infância. E 1 em cada 3 mulheres, a gente está falando da população global, foi vítima de violência física ou sexual por parte de seu companheiro em algum momento da sua vida. Aqui no Brasil, é muito importante a gente entender também esse panorama pré-pandemia, pré-Covid. A partir de dados aí, a gente tem mais de 63 milhões, são dados do último censo, né? Mas, assim, dados que nos guiam a uma situação, de fato, bem alarmante para crianças e adolescentes no nosso país, né? Por exemplo, 132 mil famílias têm crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos responsáveis pela renda,
o Brasil, o 7º país da América do Sul em gravidez na adolescência, né? O 4º país do mundo em casamentos infantis, e, por exemplo, a cada 1 hora é estimado que 4 crianças ou adolescentes sejam vítimas de violência sexual, né? Ou seja, essa é uma situação, um panorama de antes da pandemia, mas uma situação sistêmica e estrutural no nosso país, que muitas vezes não é debatida a fundo, não é visibilizada, né? Aqui mais alguns dados também de violência sexual, que é uma situação pandêmica, alarmante, acontece em todo mundo, aqui no Brasil, uma situação extremamente complicada, principalmente para meninas, né? A gente já tinha aqui, por exemplo, pelo Disque 100, em 2019, mais de 85 mil, mais de 86 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, né? O registro onde a violência sexual é a 4ª violação mais registrada, né? E a gente chega na pandemia. Aqui foi uma matéria até que eu tinha colhido, fazendo as minhas pesquisas, né? Justamente para falar um pouco sobre essa questão do incremento da violência. Essa publicação aí foi de maio, da Agência Brasil, que já apontava, como outras publicações, artigos, enfim, que a violência já alertava desse crescimento, aqui no caso apontando cerca de 32%, né, da organização não governamental World Vision, que já estimava que até pelo menos 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderiam se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual nos próximos 3 meses em todo o planeta. Né, o número, esse aumento, eles estimavam já entre 20% e 32% da média anual das estatísticas oficiais, apontando que o confinamento em casa é essencial como medida, né, geral para conter a pandemia, acaba expondo a população a maior incidência de violência doméstica. E aí a gente vai para o que, de fato, já a gente tem de números. No início, inclusive para pesquisadores como eu, né, consultores nessa área de violência, extremamente difícil, porque a gente ficou numa situação muito complicada em relação a gente já tem uma situação de subregistro, de subnotificação no país, na área de violência contra a criança, muito grande, né? Mas, para você ter uma ideia, por exemplo, só em abril, quando a gente já tinha um pouco mais de panorama sobre a pandemia em relação a crianças e adolescentes, aí os dados dos fontes oficiais do governo, já em abril, só em abril já se tinha recebido mais de 19 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, né? O número é ainda menor do que registrado no mês anterior, quando o aumento foi de 85% em relação a 2019. E, obviamente, a gente faz uma análise que e assim como o governo corroborou também nas suas fontes oficiais, isso não quer dizer que houve menos crimes, mas sim que houve menos registros deles. Por quê? Porque a situação de confinamento, ela leva crianças, adolescentes, idosos, mulheres, população que está mais vulnerabilizada, que já vivia violência, por exemplo, a não ter nem chance de pedir ajuda, de estar numa situação pior do que estava, muitas mulheres, inclusive, sofrendo violência sem condição alguma de pedir socorro, né? Também tem um panorama da questão do abuso online, aqui eu recortei para o abuso sexual, mas, enfim, diversas formas de abuso, elas terminam acontecendo, né? E aí, também uma exposição muito grande ao abuso online, offline, online, mas online também, né? E eu trouxe aqui um dado também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na SaferNet, que é uma associação, uma ONG, com atuação nacional, focada na promoção e defesa de direitos na internet no Brasil. Só em abril foram mais de 9.900 denúncias, né? Ou seja, houve um registro, um aumento de 108% nas denúncias
de pornografia infantil durante a pandemia no país, já entendendo que o Brasil ele está ali nos primeiros países no ranking da veiculação de pornografia infantil no mundo. Aqui um panorama breve aqui para vocês. Isso aqui é um infográfico, eu vou dar referências depois, muito bom para os pesquisadores, né, para quem está pesquisando violência, para ter dados assim mais rápidos. Houve aqui, em relação à violência doméstica, por exemplo, sexual, esses são dados de 2019, a gente tem crescimento, já tinha crescimento, né, em relação à agressão física, uma agressão física a cada 2 minutos, um estupro a cada 8 minutos, a gente tem mais de 66 mil vítimas de estupro, e estupro de vulnerável também, de crianças e adolescentes, mais de 57% das vítimas até 13 anos, e a maioria imensa do sexo feminino, né? Enfim, é um panorama extremamente complicado, né, Rodrigo? E a gente analisa que, de fato, muitas barreiras para acontecer a denúncia, né, porque as pessoas estão numa situação, principalmente porque acontece dentro de casa, uma situação de confinamento, uma situação de estar cara a cara com os abusadores, os agressores, autores de crime. Para crianças e adolescentes é uma situação muito difícil também, né, porque muitas, como você vê aí, muitas vítimas, está uma concentração aí, pelos dados que a gente tem de meninas, principalmente, mais de 57%, no máximo até 13 anos, então, com pouquíssima possibilidade, porque os laços também, os links que existem com a realidade, escola, um professor, uma professora, o posto de saúde, né, agentes, essa rede de proteção, fatalmente, ela diminui muito, é bastante cortada no caso da violência, né, para você poder pedir ajuda, denunciar. Então, isso faz com que diminua também esse registro, o que não significa também que se diminui a quantidade de crimes, né, cometidos. Há infelizmente, uma facilitação disso aí. Aqui um pouco da violência do Fórum, novamente, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um infográfico que recém-saído, agora 2020, a gente tem já dados o registro já do primeiro semestre de 2020, né, de violência contra a mulher durante a pandemia. A gente tem uma queda, como eu falei aí, também em relação a mulheres, dos registros nas delegacias, né, um decréscimo disso, aumentam os chamados para os 190, né, então sobe também os acionamentos da PM em casos de violência. Só nesse primeiro semestre foram 147.379 chamados, né, para a polícia. Isso não quer dizer que foi um acionamento diretamente da vítima, pode ter sido de vizinhos, né, também pessoas que escutam ali, que são essenciais para o descortinamento e a responsabilização ali daquele agressor, né. E, infelizmente, houve um crescimento de feminicídio também no primeiro semestre de 2020, decorrência da pandemia. Só no primeiro semestre, 648 vítimas, em relação ao mesmo período de 2019, esse aumento aí de 1,9%. Né? Também mortes violentas intencionais, que voltaram a crescer nesse primeiro semestre de 2020. Só no primeiro semestre a gente tem um aumento de 7,1% em relação a 2019, uma pessoa assassinada a cada 10 minutos, né? 110 policiais também assassinados, crescimento 19%, e vítimas de intervenções policiais também a gente teve um crescimento de 6%, 3.181 vítimas de intervenções policiais, né? Principalmente em contextos extremamente difíceis, como o Rio de Janeiro, São Paulo, mas também no Nordeste, né? A gente tem uma situação muito complicada em relação a essas mortes violentas intencionais, normalmente por arma de fogo, e que principalmente afetam jovens negros que estão na periferia e sofrem muito com abordagens policiais, enfim, toda uma situação também
de genocídio quase dessa população, né? Bom, eu vou parar por aqui, Rodrigo, porque já vai entrar na outra pergunta. Querida, muito obrigado. Eu acho que você vai ter muito tempo ainda para conversar, mas eu acho que eu vou direcionar a pergunta nesse mesmo sentido também para Sálvia. Eu acho que Sálvia também tem indicadores e tem uma vasta experiência no enfrentamento dessa expressão da questão social, dessa violência contra os velhos e as velhas, como ela me orientou a falar, e é sempre bom a gente poder aprender. E aí, Sálvia, conta pra gente como que você tem visto essa situação antes da pandemia, durante a pandemia, questão da violência contra os idosos e as ações profissionais, políticas que chegaram ao seu conhecimento que podem ser destacadas. Rodrigo, assim como Nara também colocou, nós temos agora uma situação de incremento de um problema de saúde pública que já existia antes da pandemia e agora tende a se intensificar, né? Então, ao longo da história, nós sabemos que homens velhos e mulheres velhas têm sido vítimas de preconceito e discriminação. Mas, sinceramente, eu devo concordar com Simone de Beauvoir ao quebrar a conspiração do silêncio e afirmar que, na sociedade do consumo, com relação às pessoas idosas, esta sociedade não é apenas culpada, ela é criminosa, né? Então, apenas para se ter uma ideia, neste país nós não conseguimos erradicar os efeitos do analfabetismo, onde, segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE de 2010, a maioria dos analfabetos são pardos, idosos e vivem no Nordeste. Com relação, por exemplo, à desnutrição, né? Uma matéria exposta pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no informativo número 22, de 1º de junho de 2018, trata da mortalidade de pessoas com 60 anos ou mais por desnutrição. Essa matéria é intitulada Uma silenciosa epidemia mata de fome quase 5 mil idosos por ano no Brasil, e foi produzida por Rafael Martins, Alexandre Ribeiro e José Lázaro. Todos esses indicadores, eles existem e persistem antes da pandemia. E, com certeza, estão sendo incrementados neste momento. Em 2006, para se ter uma ideia, na ocasião da primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a professora Cecília Minaio, da Fiocruz, ao compor o texto base para essa conferência, ela mencionava as principais formas de violência contra a pessoa idosa: a estrutural, relacionada às desigualdades sociais, a interpessoal, a partir das relações estabelecidas com familiares, com a comunidade, etc., e a institucional, que tem uma relação com a aplicação ou a omissão na gestão das políticas sociais e pelas instituições de assistência. Atualmente, a professora, ela agrega ao debate a violência simbólica, não é? Onde ela vai abordar também o desprezo e o menosprezo. Contamos, então, com essa clássica tipificação, além das formas, nós sabemos da tipificação, que nós, inclusive, precisamos fazer uma crítica à forma como essa tipificação é apresentada, como se fosse um checklist que não se relaciona, né, um tipo de violência com a outra. Então, a violência física, a psicológica, a sexual, o abandono, a negligência, abusos financeiros e autonegligência. Essa crítica vem sendo feita pela nossa colega Gabriela Viglione durante o seu processo de doutoramento, cuja tese é orientada pela professora Nancy Soares e será, com certeza, uma excelente contribuição a esse debate. No Estatuto do Idoso, a violência contra a pessoa idosa, ela é definida como sendo qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado
que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Isso está no artigo 19 do Estatuto do Idoso. Mas eu julgo, Rodrigo, ser importante neste momento destacar que, assim como está colocado no Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, editado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no ano de 2014, existe uma preconceituosa associação entre velhice, adoecimento, decadência e problema social. Portanto, antes da pandemia e após a pandemia, nós vamos continuar enfrentando a violência contra mulheres e homens velhos neste país e ao longo do mundo também. Sem dúvidas, a pandemia ela acabou dando, sem dúvida nenhuma, uma maior visibilidade e acirrou as desigualdades sociais e econômicas no nosso país, onde, de acordo com um recente estudo realizado pela professora Ana Amélia Camarano, do IPEA, 73,8% das mortes registradas pela Covid-19 até o dia 1º de julho no Brasil foram de indivíduos com 60 anos ou mais, sendo importante destacar que boa parte dessas pessoas idosas eram provedoras de seus domicílios. Com relação ao tempo da pandemia, este que nós estamos vivendo e não tem hora para acabar, antes das primeiras notificações de casos de Covid no nosso país, chegavam para nós as informações desoladoras que muito nos entristeciam e inquietavam, sobre o abandono de idosos encontrados mortos em asilos na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, somente para exemplificar. Somado a tudo isto, cabe lembrar o perverso discurso do atual governo federal deste país. Desde já, então, eu destacarei duas das nossas maiores preocupações, dando conta das questões que foram levantadas, dentre tantas outras igualmente merecedoras de atenção. Primeiro, uma situação que nós não perdemos jamais de foco no âmbito da saúde junto ao segmento idoso das nossas populações, e que diz respeito a prevenir e evitar, por exemplo, atitudes de isolamento, porque este é um dos primeiros sintomas do que se convencionou chamar de autonegligência. Lembrando a vocês que suicídio entre idosos é algo que beira uma tragédia, né? É uma questão de saúde pública e que está em tendência acelerada de crescimento em relação a esses dados. Então, eis a nossa primeira preocupação durante a pandemia, precisar pedir para ficar em casa aquelas pessoas que nós, rotineiramente, convidamos a sair de casa, né? Pois esse distanciamento, e Nara já trouxe alguns elementos, ele tem rebatimentos diretos no acesso das pessoas velhas aos serviços de saúde, da assistência social, a proteção social de maneira geral, que tanto reivindicamos. Trata-se, com certeza, de uma preocupação nossa com a saúde mental dessas pessoas, mas também com as demandas já existentes em relação a tratamentos, por exemplo, de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dentre outras. A respeito desse assunto, os resultados do estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, o ELSE Brasil, lançado no dia 1º de outubro de 2018, eles indicam que 75% dos nossos idosos, dos nossos homens velhos e mulheres velhas, contam única e exclusivamente com o Sistema Único de Saúde para qualquer nível de atenção ao seu processo de adoecimento, processo de saúde e doença. Ao todo, cerca de 70% dessas pessoas já estão diagnosticadas com, no mínimo, uma doença crônica. Em segundo lugar, eu queria dizer a vocês, nós sabíamos da forte probabilidade do aumento de situações de violência contra as pessoas idosas. Estar em casa, tendo em vista que
para muitas dessas pessoas, a recomendação de distanciamento físico tem se configurado em verdadeiro isolamento social. Não é distanciamento físico, sem hora para acabar. Então, apenas para se ter uma ideia, os casos de contra a pessoa idosa quintuplicaram entre março e maio deste ano, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mas é também importante salientar, dando conta da pergunta que me foi feita. Sabendo dessa gravidade, ou seja, da possibilidade de intensificação do sofrimento psicológico, dos quadros ansiosos, dos estados depressivos e dos casos de violência contra as pessoas velhas, as universidades, as equipes vinculadas às políticas de saúde, assistência social, direitos humanos, os conselhos de direitos do segmento em questão, dentre outros, não mediram nem têm medido esforços aqui na nossa realidade, no sentido de acompanhar essas pessoas e essas situações. Apenas para exemplificar, pelo Brasil inteiro, foram realizadas, inclusive, antecipadamente, as atividades alusivas ao dia 15 de junho, Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E aqui em Pernambuco, está mais do que evidente a importância da atuação dos conselhos de direitos articulados à gestão das políticas de saúde e assistência social, direitos humanos e as organizações também não governamentais. Então, somente para exemplificar, eu creio que eu ainda tenho um tempo. Posso? Ou deixo para depois? Eu completei os... Se você puder deixar o exemplo para depois... Eu deixo para depois, então. A gente retoma daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom, Rodrigo, gratidão. Ouvir a Nara e ouvir o quadro que você também apresenta deixa a gente com um sentimento não somente de preocupação, de muita atenção, porque são dados estarrecedores, e no caso dos velhos e das velhas, das pessoas velhas, a questão do estigma que está sendo aumentado, né, nesse momento da pandemia. Bem, Salve, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Eu vou chamar Elaine, que eu acho que a gente tem aí mais algumas provocações e mais algumas questões para a gente poder trazer que vão se alinhavar com os elementos que Nara e Salve já trouxeram. Então, Elaine, acho que é a mesma pergunta para você, mas pensando um pouco antes e durante a pandemia, né, como você tem visto essa violência contra o público LGBTQI a mais, mas também se você tem percebido algumas dificuldades da sociedade no entendimento acerca da identidade sexual e da orientação sexual. Se você pode, em algum momento, falar um pouco dessa explicação da questão da intolerância nos círculos familiares e nos espaços socioocupacionais, né? Eu lembro que, como assistente social de um abrigo para crianças e adolescentes, em determinado momento, nós tínhamos muitos meninos que tinham sido expulsos de casa pela família por uma intolerância relacionada à orientação sexual. Então, eu deixo para você aí essa reflexão antes e durante a pandemia, mas com alguns outros aspectos que eu acho que para todos nós, as ciências sociais, a gente precisa ainda se apropriar ainda bastante desse debate. Ok, Rodrigo, eu vou iniciar aqui nessa discussão com uma poesia de Tatiana Nascimento, que é uma mulher negra do Distrito Federal. Ela é cantora, compositora, escritora, tradutora, potência e uma mulher lésbica. Ela escreveu uma poesia, ela é uma poeta, ela escreveu uma poesia que se chama Fala Preta. E depois eu vou explicar por que eu iniciei com essa poesia. Eles queriam a gente tudo calada, muda, silenciada, mas quando uma preta fala, sua palavra alimenta a voz de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente alisada, mas quando uma preta encrespa sua palavra, alimenta a beleza de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente estuprada, mas quando uma preta goza sua palavra, alimenta o prazer de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente colonizada, mas quando uma preta revoluciona sua palavra,
alimenta a liberdade de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente entre a cruz e a espada, mas quando uma preta encruzilha sua palavra, alaroie, alafia o caminho de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente brigadas, rivalizadas, sem olhar uma para a cara da outra. Mas quando uma preta compartilha sua voz, seu coração, alimenta o afeto, os laços de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente morta, assassinada, exterminada, arrastada pelo camburão. Mas quando uma preta vive a sua palavra, alimenta a vida de todo o povo preto na diáspora. É por isso que eu não me calo, preta. É por isso que eu falo, preta. E eu quero ouvir a sua voz. Porque quando você fala, a sua palavra, preta, alimenta também a minha palavra. Por que eu abro com essa poesia? Primeiro, porque Tatiana Nascimento é maravilhosa. E segundo, porque essa poesia, com o título Fala Preta, é muito significativa. Não só para mim, que sou uma mulher preta, mas para mim e para o serviço social, que tem em sua clientela um perfil, e é um perfil que é feminino, seja ele de mulheres cis ou trans, e é negro. Então, é fundamental a gente racializar toda e qualquer reflexão que se faça, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, né? E eu fico pensando, por exemplo, que já tem alguns anos, durante muito tempo, eu estudei sexualidade masculina, um tema que o serviço social não incorpora, né? E de uns tempos para cá, eu migrei para a questão das demandas da população LGBTQIA+, e também da questão do feminicídio, né? Da violência contra as mulheres. E, de novo, mulheres cis e mulheres trans, né? Mulheres travestis. Mas eu quero pensar e fazer um recorte, né? Eu escrevi um artigo que o título é Não existem essas pessoas especiais na minha comunidade ou no meu território, né? O título é exatamente, para ficar mais claro, mais explícito, não tem essas pessoas especiais na minha área. Saúde e invisibilidade das populações LGBT na perspectiva de agentes comunitários de saúde. Como assim não existem essas pessoas especiais? Como assim, né? Isso, Rosa, né? Realmente, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade. Por quê? Porque ela está na base. As mulheres negras, nós mulheres negras, somos mulheres exploradas pelos homens brancos, pelas mulheres brancas e pelos homens negros, né? Então, quando a base, um triângulo, quando as mulheres negras se movimentam, elas bagunçam todo o restante. E é todo um restante, é um triângulo, é uma pirâmide que precisa ser bagunçada, né? Porque nós, mulheres negras, estamos à margem dessa sociedade, né? E isso é importante, eu como uma mulher assistente social, eu como uma mulher cis, negra, assistente social, e sapatona, que é uma coisa que eu gosto de dizer, né? É fundamental que eu faça essa reflexão e traga essa reflexão para a minha categoria. Quando, por exemplo, eu olho os dados e não racializo esses dados, eu reproduzo um racismo que é institucional, um racismo que é estrutural, né? Por quê? Porque você imagina... Vamos falar da população LGBTQIA+, por exemplo. Bem recentemente, eu estava num debate e que só convidaram as pessoas, né, LGBTQIA+. E aí eu estava numa mesa e tinha um homem gay, e aí ele pergunta, por que eu estou aqui? Porque eu sou gay, mas eu não sofro. Eu tenho todos os privilégios nessa sociedade brasileira porque eu sou um homem branco, né? E eu tenho passabilidade, né? Ele é um homem cis, branco, e que não é afetado, né? Então, ele passa, por exemplo, como um homem heterossexual. E essa reflexão, ela é uma reflexão importante que, por exemplo, quando a gente vai olhar para a população ou para as demandas da população LGBTQIA+, então, na sigla, né, na sopinha de letrinhas,
não tem pessoas que sofram mais do que as que estão inseridas na letra T, né? De pessoas transexuais ou de travestis. Agora põe a questão da cor de pele aí. Então, assim, uma mulher travesti, uma mulher trans, ela vai ter muito menos oportunidades nessa sociedade do que uma mulher trans ou travesti que seja branca. Uma mulher trans, negra, ela vai ter bem menos oportunidades. E nós somos o país que mais mata a população trans. Então, de novo, dentro da letra da sopa de letrinhas, a gente tem uma desigualdade interna num grupo que sofre violações. Passou um comentário bem rápido, eu não vi direito, mas eu poderia... sim, e com o consentimento das mulheres brancas, né? Porque está dizendo aqui, a miscigenação foi, na verdade, um estupro dos homens brancos nas mulheres negras, elas foram violadas sistematicamente no período colonial. De novo, né? Com o consentimento de toda a sociedade. Quem era a sociedade, né? É a mesma coisa quando a gente pensa na Grécia Antiga, que a democracia ela era direta, ela acontecia numa praça pública, porque quantos cidadãos existiam? O que era necessário para você ser cidadão lá naquela época? Então, é a mesma coisa quando a gente fala do nosso período escravocrata, né? De que, eu costumo dizer, né, que as mulheres negras, elas iam para a lavoura de manhã, à tarde elas eram colocadas no tronco e chicoteadas, e à noite elas eram duplamente estupradas, pelos senhores, primeiro, os donos de engenho, e depois pelos homens colocados na posição de reprodutores. Olha, quanta violência um corpo preto sofria. E detalhe, é como se o tempo não tivesse passado, continua sofrendo. Na história do Brasil, nós temos 388 anos de processo de escravidão e 132 anos de processo de liberdade, com uma legislação nas primeiras décadas que não permitiam, por exemplo, que a população negra acessasse a educação fundamental, o ensino fundamental. Né? Então, isso é o resultado da nossa sociedade. E nós, eu digo serviço social, o quanto resistiu a entender que a classe, desculpa, ela não é mais importante, ela é tão importante quanto a questão do racismo e a questão da desigualdade de gênero. Vai ser mulher preta no Brasil? Pior, vamos piorar um pouco. Vai ser mulher trans ou travesti, negra, pobre no Brasil? Então, não é a mesma coisa. Então, eu falava, estou correndo, porque eu não acredito que o meu tempo está terminando. Isso não pode estar acontecendo. Mas eu falava sobre, então, esse artigo, que é um produto de uma pesquisa feita com agentes comunitários de saúde, para entender por que ocorre a violência sistemática à população LGBTQIA+. De novo, é preciso fazer um recorte. Essa violência que eu estou tratando aqui, nessa sopa de letrinhas, algumas pessoas vão sofrer muito mais do que outras. Por exemplo, não existe informação no serviço de saúde pública sobre homens trans, principalmente se a gente racializar e colocar a questão dos homens trans negros. O que está colocado? Vamos pensar, né? Eu tenho feito uma investigação recente que é a gravidez de homens trans. Essa nossa sociedade, ela se complexificou. O que significa isso? Significa que as políticas públicas elas vão precisar dar conta dessa diversidade. Né? E aí eu falei, sim, eu vou encerrar, e eu falei que, por hora, né? Encerrar por hora, de que a gente tem uma violência sistemática produzida pelo Estado, né? Então, que as mulheres lésbicas, quando vão a uma consulta, por exemplo, principalmente se elas forem negras, isso é importante, o espéculo que o ginecologista vai usar vai ser o maior possível, porque é uma medida de punição. Né? Como assim você não gosta de homem, sendo mulher? Parece que meu tempo, né, Rodrigo, tá fechado, então eu retomo no próximo bloco, ok? Que tarefa difícil a sua, hein, Rodrigo? Olha,
uma live como essa, com a dinâmica, com a potência, com falas tão importantes. Eu acho que, como o nosso querido Rodrigo Teixeira, que está lá na Universidade lá do Puro, lá em Rio das Ostras, da UF, um beijo, um abraço para o Rodrigo, acho que vem falando justamente sobre isso, né? Demonstra a necessidade da categoria totalidade para pensar a formação e o trabalho profissional. E a totalidade é essa síntese de múltiplas determinações que envolve a maneira de ser e existir, né? E de amar, né? Eu acho que a fala de Nara, com dados de homicídios, né? 1 em cada 5 mulheres já sofreu abuso sexual. Isso é muito preocupante. Um cenário em que a gente vem observando uma naturalização de determinadas violências e um processo de que as pessoas vão banalizando praticamente tudo isso. Depois a fala da Sálvia, de Sálvia, que recupera os aspectos de um estigma e de um processo de um preconceito explícito e velado contra a população idosa, e essa tua contextualização, que eu acho que você vai precisar retomar alguns pontos que a gente não conseguiu ver nesse momento. Bem, mas no final, nós ainda temos perguntas, né, para vocês poderem responder, perguntas de quem está no chat, de quem está no YouTube, de quem está no Facebook. Então, nossa equipe vai tentar fazer uma seleção aí de algumas perguntas. Então, já comecem a elaborar as perguntas, que eu acho que no final vocês aí têm mais um tempinho para poder falar. Eu quero aqui destacar a presença, o Brasil todo presente e também exterior. Nós temos gente da Espanha e da Argentina aqui acompanhando a nossa live, olha só. E Mogi das Cruzes, Salvador, Rio das Ostras, Cuiabá, João Pessoa, Baixada Santista, Duque de Caxias, Barra do Piraí, Uberlândia, Maceió, Londrina, Porto Velho e Porto Alegre. Então, um beijo, um abraço para todas e todos que estão nos acompanhando. E vamos agora, né, pensar um pouco como que a gente analisa a perspectiva teórica que, de certa forma, vem orientando a abordagem ao fenômeno, né? Quais são os principais indicadores, que principais referências bibliográficas e pesquisas que vocês podem trazer, né? Então, eu vou começar agora com a Sálvia, né? Acho que Sálvia, e já eu já passo para você de novo, Elaine. Eu acho que tem algumas coisas assim que vocês não conseguiram recuperar e acho que vocês têm como poder pensar um pouco agora, fazendo um gancho, né? Para a gente pensar um pouco essa expressão desse fenômeno na sociedade, mas pensar um pouco também como que os assistentes sociais e pesquisadores estão estudando, o que vocês podem trazer aí de alguns elementos e de algumas tendências, né? Para que a gente possa avançar nas pesquisas e no processo de conhecimento dos fenômenos que vocês estão trazendo. Então, eu vou começar com a Sálvia agora. E aí, Sálvia, o que você pode falar? O que retrata as pesquisas? O que fala, por exemplo, do perfil dos agressores e das vítimas? Rodrigo, então hoje eu passei o dia tentando ver o que era que eu ia cortar da fala que eu precisava fazer, porque essa oportunidade é tão única que a tendência é querermos falar tudo que nós precisamos falar, né? Porque esse estigma da velhice, ele se estende, inclusive, a quem pesquisa a velhice. Então, é uma oportunidade ímpar essa que nós estamos tendo hoje aqui. Então, eu vou fazer uma fala mais abrangente e vou chegar a essa questão, que é a questão do perfil. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: em relação ao acúmulo e à perspectiva teórica que orienta a minha abordagem ao fenômeno, eu gostaria de dizer o seguinte: foi durante a produção da monografia para a conclusão da graduação em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco, no final da década de 1980, que mantive os primeiros contatos com a população insular do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Com uma liderança local, o engenheiro de pesca Heleno Armando da Silva, aprendi sobre a necessidade de ouvir as mulheres velhas e os homens velhos, pessoas com muita história para contar sobre aquela realidade insular. 2. No momento da pesquisa e produção da dissertação do mestrado em Ciências da Saúde pela Fiocruz, entre 2002 e 2004, ouvindo e acompanhando todas as mulheres velhas e os homens velhos naquela ilha,
situada em pleno Oceano Atlântico, aprendi a desconfiar do dado absoluto sem a devida mediação com a história de vida das pessoas e do espaço onde vivem. Naquele momento, com o meu então orientador, o professor Dr. Eduardo Maia Frize de Carvalho, e com o professor Carlos Feitosa Luna, publicamos um ensaio intitulado A Velhice Não Contemplada, Invisibilidade das Demandas Sociais da Pessoa Idosa em Fernando de Noronha, com o principal objetivo de apresentar informações epidemiológicas e reflexões sobre os padrões de desigualdades no processo de envelhecimento. Essas aproximações me levaram ao doutorado e, respondendo à primeira pergunta, Rodrigo, ao eleger um método de análise que não se aparta da teoria e da história, temos na teoria social crítica a mesma que norteia o nosso projeto ético-político, os fundamentos que nos levam a lutar por afirmar no nosso país a proposta da gerontologia social crítica e, neste sentido, as nossas principais referências são Simone de Beauvoir, Eneida Haddad e Solange Teixeira. Somente para exemplificar, em seu livro A Velhice, Simone de Beauvoir nos dirá, entre aspas, tanto ao longo da história como hoje em dia, a luta classes determina a maneira pela qual um homem, uma mulher, são surpreendidos pela velhice. Um abismo separa o velho escravo e o velho eupátrida, um antigo operário que vive de pensão miserável e um onassis. São palavras de Simone de Beauvoir. Eneida Haddad, em seus livros A Ideologia da Velhice, de 1986, e O Direito à Velhice, Os Aposentados e a Previdência Social, de 1993, diz, respectivamente, de uma ideologia responsável por dar invisibilidade às diferenças e desigualdades nos processos de envelhecer, da velhice trágica, marcada pela desigualdade social em nosso país. Atualmente, essa ideologia ganha força protagonizada, inclusive, pelo apelo ao familismo, tão bem estudado e enfrentado pela professora Solange Teixeira em sua produção, condenando a mulher de todas as idades a prover o cuidado para com todas as gerações, em substituição ao Estado. E a luta pela continuidade dos direitos à Seguridade Social, a Previdência está em plena atividade em tempos de emenda constitucional número 95. E Solange Teixeira, em seu livro intitulado Envelhecimento e Trabalho no Tempo do Capital, Implicações para a Proteção Social no Brasil, nos perguntará como pode, essa é a pergunta elaborada pela professora Solange Teixeira, a velhice do trabalhador ser campo de desenvolvimento humano, de projetos de vida, de tempo de vida num sistema mutilador que nega a razão de viver aos trabalhadores. Então, há diversos estudos, embora ainda não sejam muitos, que eu poderia citar, mas eu creio que ainda tenho tempo. Então, eu gostaria só de sinalizar. Aqui no Recife, a epidemiologista Ana Paula Regazzi produziu um estudo sobre a mortalidade de idosos no Recife. Esse é o título, Quando Morrer Revela Desigualdades, tendo como principal objetivo caracterizar a mortalidade de idosos segundo estratos de condição de vida em residentes no Recife no triênio 2004-2006. A fisioterapeuta, que faz parte do nosso grupo de estudos, que nós vamos vincular à ABEPS, é grupo de estudos, Rodrigo. A gente não está querendo colocar como um critério para acesso ao grupo que existe há 10 anos, que as pessoas tenham que ter um lápis, não é? Mas eu creio que nós seremos bem-vindos aí e bem-vindas no GTP. Então, Larissa Santos de Souza, ela é membro desse grupo de estudos e ela também realizou um estudo intitulado Aspectos Relacionados à Violência contra o Idoso e a Idosa atendidos, né, em um centro de referência e apoio aqui no Recife. Mas nós não podemos esquecer
que nos estudos epidemiológicos o conceito de violência se insere em causas externas, embora essas duas expressões não sejam equivalentes, né, como tão bem destaca a professora Cecília Minaio. Neste sentido, temos vários estudos, dentre os realizados aqui no Recife, e aí salientamos, por exemplo, da assistente social Rita de Cássia, que está nesse livro que nós vamos lançar sobre residência, assistentes sociais em residências multiprofissionais em saúde, e o título do estudo dela, Prevalência de Causas Externas em Idosos Atendidos em uma Unidade de Urgência e Emergência no Recife PE. E, para finalizar, com relação ao perfil que você pergunta, dos agressores, um estudo da própria professora Cecília Minaio nos diz o seguinte: mais de 60% dos casos de violência contra idosos ocorrem em seus lares. Este contexto não se refere só ao Brasil, e sim internacionalmente. Segundo dados apresentados por essa pesquisadora emérita da Fiocruz, 2/3 dos agressores são filhos, que agridem mais que filhas, noras ou genros e cônjuges nesta ordem. Os idosos quase não denunciam por medo e para protegerem os familiares, e eu acrescento, vergonha também. É mais ou menos isso que eu teria para responder nesse bloco. Obrigada. Obrigado, Sávia. Eu não vou me alongar muito, já vou passar logo para a Elaine, que eu acho que a Elaine pode complementar um pouco a fala dela anterior e trazer um pouco, né, essa dimensão da perspectiva teórica, alguns indicadores, referências, pesquisas que abordam a questão das violências, a questão, né, da questão da sexualidade infanto-juvenil, que é algo que a gente tem muita dificuldade para poder lidar, né, Elaine? E o que retrata essas pesquisas, o perfil dos agressores, né, se existe interface, né, dentro dessas suas pesquisas, das suas andanças aí, do público infanto-juvenil e idoso, né? Acho que o tempo é curto, mas eu acho que toda contribuição ela é muito importante. Então, eu tenho feito algumas reflexões que eu acho importantíssimas e falava, né, das críticas a mim também e ao serviço social, né, que para ficarmos melhor como profissão, como categoria, precisamos, né, nos ouvir. E acho que... Então, quero falar o nome de duas mulheres travestis que eu acho que são muito importantes e que têm produzido muito conhecimento. Uma é assistente social, chamada Jéssica Rodrigues da Silva, que é assistente social, está fazendo especialização, ela já publicou capítulo de livro, estamos fechando um artigo agora, e ela está lançando um livro na semana que vem. E a Letícia Carolina Pereira do Nascimento, que é educadora, está fazendo doutorado, é professora universitária na Universidade Federal do Piauí. Por que eu estou citando duas travestis? Para a gente pensar, né, em termos de marcadores de violência, que quando a gente fala da sigla LGBTQIA+, quando a gente para na sigla, na letra T, a gente tem múltiplas violências que esse grupo sofre, né? Primeira coisa, você tem uma violência daquele grupo primeiro, que, dentro de todas as convenções sociais, deveria lhe proteger, que é a família. Ela não protege. Geralmente a mãe protege, mas o conjunto da família não. E aí você tem a escola, que te expulsa, né? A escola, ou seja, o Estado, faz uma escolha por negligenciar, por violar os direitos, por violentar aquele corpo ou aquela corpa, e então você tem um grupo, um segmento da sociedade que não tem nenhuma oportunidade. Por quê? Porque não conseguiu se apropriar das ferramentas básicas, né, para que fosse se lançar ao mercado de trabalho, ou seja, a instrução formal. Você não tem. Essa pessoa, né, as pessoas trans e travestis, principalmente se eu for falar de mulheres travestis, e aí com recorte racial, mulheres travestis negras. Porque no Brasil, de um modo geral, a questão
da transexualidade, e se a gente for fazer um recorte, né, dos homens trans, de modo geral, publicamente isso se dá mais tardiamente do que se a gente for falar das mulheres travestis, né? Elas se despontam, se descobrem, ousam resistir e existir, e a sociedade se sente afrontada. Que sociedade que se sente afrontada? Essa sociedade hipócrita que a gente tem. Porque, ao mesmo tempo que a sociedade brasileira é que mais mata travestis, é que mais consome pornografia transexual. Eu nem estou falando da infância e juventude, mas quero trazer a questão da infância e juventude agora. As mulheres travestis, então, elas são meninas, né? Elas são adolescentes, estão no processo de adolescer, né? E elas têm toda essa adolescência roubada. E o que a gente tem percebido a partir de vários estudos e uma reflexão que eu faço para a gente, como assim nós, acadêmicas do serviço social, né? Que estamos na academia, que estamos produzindo conhecimento, que participamos de banca, selecionamos novas personagens que vão estar no processo de formação de novos assistentes sociais e novas assistentes sociais, não está incorporando travesti no seu quadro de docência. Essa é uma questão. Como é que a gente muda essa história? Como é que a gente, enfim, supera esse conjunto de preconceitos e nós mesmos continuamos a fazer o mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo? A gente nem tem diversidade racial e nem tem diversidade de identidade de gênero. Orientação sexual talvez a gente tenha, né? Principalmente se as pessoas não forem assumidas, aí está ótimo. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa olhar para o nosso tradicionalismo no serviço social, para o nosso conservadorismo, enfim, né? Eu penso que isso... De novo, meu tempo já acabou, não sei o que está acontecendo, está acabando. De novo, esses são elementos importantíssimos. Então, você tem os principais violadores, você tem o Estado, que é o principal violador, que imagina quando você não permite, não possibilita, não constrói a discussão de relações de gênero na escola, né, você deixa isso a cargo da própria família, que é um discurso oficial hoje, né? Você deixa as pessoas abandonadas à sua própria sorte. A gente teve uma pesquisa, não foi feita por mim, mas foi feita pela Andra, por exemplo, e você identifica, por exemplo, a quantidade de assassinatos, né, de transfeminicídios, se a gente for falar de travestilidades, e bem recentemente eu organizei um dossiê sobre feminicídio. Eu tenho um artigo nesse dossiê, mas, enfim, ele saiu pela revista Espaço Acadêmico, e a gente só recebeu um artigo sobre travestis, né? Sobre transfeminicídio. Então, a gente precisa produzir conhecimento. Aí eu ficaria pensando quem são as minhas referências, ou quais são as minhas referências. Tem um monte de autores e autoras passando aqui, né? Aqui embaixo, na faixa, que são autoras e autores que eu reivindico, né? Mas eu gosto de pensar... Então, tem Breno Oliveira, que é o principal autor de Não Tem Essas Pessoas Essenciais na Minha Área, né? E se nós, pessoas LGBTQIA+, estamos em todos os espaços, em todos os lugares, como assim um profissional de saúde não identifica as pessoas LGBTs? Quando eu não identifico, eu invisibilizo. E quando eu invisibilizo, eu produzo violência estrutural. Eu produzo violência institucional à medida que eu estou ali em nome do Estado, né? E esse Estado está ali para servir a população. Então, eu fico pensando que o conjunto de diálogos das produções que eu tenho feito, ela tem uma relação direta com a área da saúde, que é da onde eu venho, né? Toda a minha experiência e toda a minha dedicação é no campo da saúde pública. E fiquei pensando que, acho que no ano de 2019 ou 2018, acho que foi 2018, eu publiquei um artigo num grupo, eu participo de vários grupos,
que era sobre a mão do carrasco, né? A saúde mental da população LGBT+, né, no Brasil. E fiquei chocada. Eu estou falando que é um período antes da pandemia, né? A mão do carrasco, o impacto na saúde mental da população LGBT+, após o período eleitoral de 2018 no Brasil. Por que essa pesquisa, né, importante? Foram entrevistadas 50 pessoas LGBTs assumidas e militantes. E um recurso metodológico que a gente utilizou para analisar esses depoimentos, que foi a interpretação de sentidos de Romeu Gomes, também faz parte do grupo da Fiocruz, e foi meu orientador de doutorado. A primeira expressão que chega para pessoas militantes, assumidas e inseridas no mercado de trabalho, era de puro medo. Era muito medo. Em segundo lugar, vinha tristeza. Em terceiro lugar, vinha insegurança. E em quarto lugar, vinha a possibilidade de morte. Por quê? Após 2018, a gente teve um ápice do aumento de suicídios da população LGBT. Porque a sociedade brasileira elege um sujeito que tinha uma proposta altamente LGBTfóbica. Além de ser racista e o que seja, né? Mas, enfim. Inclusive, familiares dessas pessoas LGBT votaram nesse sujeito. E aí a gente volta para o perfil de quem é o agressor, né? Você tem agressores ou agressoras numa escala, né? Você tem aqueles que matam e aqueles que deixam morrer. E a gente está vivendo, então, o campo da necropolítica. Então, toda essa discussão que eu venho fazendo nessas pesquisas, ela está no campo de dialogar, né, com a Chile Mambembe, dialogar com Grada Quilomba, dialogar com Raquel, que é uma assistente social, Raquel Gouveia Passos, refletir sobre a produção do conhecimento em serviço social e as lacunas, né, de fortalecimento das pessoas que estão abandonadas à sua própria sorte. Quando eu sou pesquisadora do serviço social e não consigo identificar que a principal cliente... Quer dizer, eu consigo identificar, mas não consigo intelectualmente ou teoricamente fazer os entrecruzamentos necessários que a gente chama de interseccionalidade, a gente está favorecendo essa sociedade que define quem pode morrer e quem eu mato e fico impune. Então, essa é uma tarefa para nós do serviço social, fazermos essa reflexão. Eu costumo sempre dizer e dou o exemplo de quem faz pesquisa na área da infância e juventude. As crianças e os jovens, eles não são iguais, né? Nós temos crianças e jovens que vivem em contexto de racismo ambiental. Né? Você está inserido numa comunidade que não tem nada, não tem uma escola, não tem uma unidade de saúde, mas tem várias igrejas, enfim, tem várias igrejas e tem vários bares. São as únicas coisas que são ofertadas nessas comunidades, porque o Estado, ele negligencia, ele não negligencia, né? Isso é uma proposta de Estado, né? Deixar os vulneráveis numa situação de indigência ou de risco social. E isso vai, por exemplo, quando a gente pensa no auxílio emergencial que foi disponibilizado, quem da população LGBTQIA+, recebeu? A Fiocruz, por exemplo, fez uma ação através de um projeto que eu coordeno no município de Parnaíba, que foi a entrega de cestas básicas num programa de segurança alimentar, em que nenhuma das travestis conseguiu acessar o auxílio emergencial. E nós não estamos problematizando essas questões. E quem são essas travestis? A gente tem uma expectativa de vida de 35 anos. Mas aos 7, aos 8, aos 9, elas são expulsas da escola e da família. E a gente não está fazendo essa reflexão. A gente não está gastando a nossa energia com essa perspectiva. Eu ainda tenho tempo? Porque, assim... Não. Tá certo.
Mas, Elaine, o tema é tão provocante que eu acho que a gente vai ter que repensar, replicar em algum momento esse tipo de atividade. Antes de passar para a Nara, eu quero saudar o pessoal do GTP, GTP Trabalho, Questão Social e Serviço Social presente, Serviço Social Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional presente, Movimentos Sociais e Serviço Social, um beijo lá na Clarice, Ética e Direitos Humanos, Serviço Social, Geração e Classes Sociais, então, muitos GTPs, Jaboatão dos Guararapes, Toledo, São João de Meriti, Mossoró, Picos, Ponta Grossa, Ana Cléia Casanova, Patrícia Miranda de Belém do Pará, Ionara Silva de Recife, Tereza Lago aqui de Niterói, do TJ, pessoal de São Paulo, Fortaleza, enfim, muita gente acompanhando, Joana Dark, Nicolau de Mello em Salamanca, na Espanha. Vou passar para a Nara, que eu acho que Nara tem aí alguns outros elementos importantíssimos para trazer para a gente. É sempre difícil a gente fazer uma escolha, né, daquilo que é mais importante, mas acho que tudo que vocês trouxeram é importante. E o que a gente não puder discutir aqui nessa live, acho que a gente pode deixar depois os contatos para o pessoal poder mandar um e-mail, para poder ver referência, para poder, na verdade, a gente continuar fazendo com que esse debate avance. A gente já está indo para o final da nossa live, tá? Podem fazer as perguntas, eu já estou vendo algumas perguntas aqui, já estão chegando no chat. Então, vou passar para a Nara. Nara, fala com a gente, então, como é que você está vendo aí essa questão da perspectiva teórica que orienta o fenômeno, os principais indicadores, referências bibliográficas na questão das violências contra crianças, adolescentes e jovens. Bom, eu vou resumir ao máximo aqui para a gente poder, enfim, ter tempo aí de responder perguntas, né? Então, vou cortar bastante aqui o que eu tinha feito e vou direto ao assunto. Eu trago uma perspectiva que não é uma perspectiva acadêmica, eu sou uma pesquisadora, enfim, ligada à área internacional e a uma produção de conhecimento que conversa, obviamente, com referências teóricas, mas eu trago uma perspectiva muito mais a partir do universo, né, que eu trabalho como consultora há muito tempo, produzindo análises a partir, principalmente, de dados, né, coletados nos principais fontes de informação que a gente tem, oficiais e produzidos pela comunidade internacional, enfim, ONGs, né, tanto artigos, textos, referências teóricas, né, nessa área, como os dados mesmo, para a gente embasar a nossa produção também de conhecimento. Então, eu acho que vou responder aqui, mostrando novamente para vocês. Deixa eu mostrar aqui a minha tela, que foi perguntado também, eu acho que é um momento bem interessante para a gente ver também, fazer o recorte, tinha outros tipos de violência, vou fazer o recorte aqui para a violência sexual, só para a gente ter a ideia, retomando aqui esses dados bem alarmantes, né, que a gente viu anteriormente na minha apresentação, e um pouco quem são as vítimas, mais de 80% do sexo feminino, mais de 50% até 13 anos, e um foco aí que a gente tem que dar, já foi muito bem colocado, né, anteriormente, a questão racial, principalmente meninas, essas meninas jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, mais de 50% população negra, né? E deixa eu só voltar aqui, desculpem, acho que não, aqui, só para mostrar para vocês, eu tinha ocultado, só para mostrar para vocês aqui o perfil, né, dos autores de violência. Saiu uma pesquisa da Plan, que eu vou mostrar para vocês nas referências, quanto custa a violência sexual contra meninas. Segundo a Plan Internacional, 67% dos casos, os crimes são cometidos por parentes próximos ou conhecidos da família. Aí a gente pode ir para os dados, por exemplo, do Disque 100 e do SINAM, né, o Sistema de Informação e Notificação de Agravos. Você vê aqui uma concentração de homens, né, principalmente, nos dois sistemas,
e o vínculo do autor com a vítima, principalmente parceiros íntimos, familiares, amigos, conhecidos, na sua grande maioria. Então, infelizmente, a gente tem, não só em relação à violência sexual, mas uma prevalência, infelizmente, de homens que cometem esse tipo de delito, violência doméstica, violência física, maltrato, e principalmente a situação recai aí sobre meninas jovens, né, pré-adolescentes aqui no Brasil, negras. Aí tem toda uma série de questões, né, que a gente levanta, que já foram brilhantemente levantadas, e aqui a relação do autor com a violência, de uma pesquisa também que saiu sobre vitimização, que é bem importante, 76% das mulheres que sofreram violência afirmam que o autor era alguém conhecido, né, cônjuge, companheiro, vizinho, e 15% ex-cônjuge ou ex-companheiro. Também é uma situação extremamente preocupante no nosso país, porque o feminicídio, aí um percentual grande de homens que volta, né, para vitimizar suas ex-companheiras. Eu queria só mostrar para vocês uma referência, como eu disse, a gente parte, na maioria dos trabalhos, de referências da Organização Mundial de Saúde, então, trazer para vocês um conceito ratificado aí por muitos países e da onde parte a estrutura, né, de pensamento sobre a violência, que é o uso deliberado da força física ou do poder em grau de ameaça ou de ação contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou comunidade que causa ou tenha muita probabilidade de causar lesão, morte, dano psicológico, transtorno, desenvolvimento ou privações. São conceito utilizado pela OMS, né? Os tipos de violência também, né? Que é autoinfligida, foi aí falado de suicídio, que está principalmente em relação à população LGBTQI, o suicídio tem aumentado bastante, jovens, né? Nessa situação. A violência interpessoal, aí entra a violência doméstica e a violência coletiva, né, que afeta muitas e muitas comunidades. A natureza da violência, né, física, psicológica, moral, sexual, a negligência, o abandono, econômica, financeira, a violência patrimonial, né, e falar para vocês de uma referência que eu acho que é bem importante para entender a violência, que muita gente pergunta, mas de onde vem? Por que algumas pessoas têm um comportamento violento, outras não? Há toda uma gama de explicações, fatores, mas a gente parte também, é muito importante essa referência das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, novamente aqui, que fala de um modelo ecológico que leva em conta inúmeros fatores biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos que influenciam na violência, né? Desde o nível individual, de história pessoal, que aumenta a probabilidade da pessoa se tornar vítima ou autor de atos violentos, até um nível relacional, que investiga também essas relações que se tem durante a vida, que influenciam o comportamento violento, fatores, né? Desde severas punições físicas durante a infância, a falta de afeto, os vínculos emocionais, amigos, né? Conflitos conjugais, parentais, um nível comunitário, né? Que também os contextos comunitários, onde se desenvolvem as relações, escolas, locais de trabalho, bairro, e as características dessas áreas também aumentam os riscos de atos de violência, a pobreza, a densidade populacional, altos níveis de mobilidade de residência, falta de capital social, existência de tráfico de drogas na área, e no nível social, que se concentra os fatores gerais relacionados à estrutura da sociedade, né, com normas sociais que contribuem para essa criação de um clima em que a violência seja incentivada ou inibida, mas também que leve em conta políticas de saúde, as econômicas, educacionais, sociais, que contribuem para a manutenção das desigualdades econômicas, sociais, né, entre os grupos da sociedade. Deixa eu interromper aqui, passar para vocês as referências. Eu trouxe aqui algumas referências, como eu falei, são referências a partir de algumas pesquisas, são algumas que eu selecionei aqui, que eu usei, inclusive, tenho usado
nessas apresentações, nas falas sobre violência que a gente tem feito, né? Unicef é uma referência muito interessante para quem está pesquisando, porque sempre saem os relatórios sobre a situação mundial e a situação brasileira da infância, e são dados todos baseados nos sistemas existentes de coleta de dados, né? Tanto censo, o Disque-100, né? IPEA, etc. Eles fazem os cruzamentos e análises bem interessantes sobre a situação da infância, adolescência e juventude. A Childhood é uma ONG internacional, tem sede aqui no Brasil também, e é uma excelente fonte de pesquisa, de referências sobre violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Tem gráficos, relatórios, né, muita referência lá também. Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência, que são publicações produzidas, a primeira pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a segunda, o anuário, alguns desses dados que eu trouxe são desse anuário, 2020, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem um infográfico, parte do infográfico eu mostrei aqui, como eu disse, um material rápido, interessante, para você também se informar. A Plan Internacional, que tem atuado numa frente muito grande de trabalho em apoio a projetos sociais e violência contra meninas, principalmente violência sexual. Tem uma pesquisa muito interessante sobre gravidez na adolescência. O nosso relatório, a gente já teve até a oportunidade de mostrar aqui numa live, mas fizemos um relatório sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em Recife, Pernambuco, saiu no ano passado, com dados também, para quem quiser. A gente vai colocar a referência do nosso site depois, apoiado por uma organização internacional especializada na área de abuso sexual. Saiu também um relatório que nós contribuímos, o relatório de progresso dos direitos da criança no Brasil, uma associação dessas organizações internacionais. A gente teve o prazer de colaborar, editar o relatório, escrevemos o relatório para essa coligação de ONGs internacionais, disponível também na internet. A Oxfam tem feito um trabalho primoroso sobre a questão das desigualdades brasileiras. Tem no site deles vídeo, relatório, estudo, artigos, muito interessante checar também. O Guelé 10 é sempre uma referência maravilhosa na área de raça, gênero e raça. Então, tem lá um artigo sobre os dados de homicídio no Brasil, a leitura, né, na perspectiva de raça, e vários artigos de pesquisadoras, principalmente maravilhosas, né? O Grupo Gay da Bahia lança um relatório sobre mortes violentas de população LGBT no Brasil, isso é um relatório de 2018, há dados atualizados, mas é um relatório importante. Os relatórios que saem semestralmente do Disque-100, importantes também de serem checados. O estudo global, aí os estudos da ONU, esse que eu participei, do estudo global sobre violência contra crianças, né, como pesquisadora, estudo abrangente, e esse que saiu também, mais recente, que é o relatório do status global sobre prevenção da violência contra crianças, pesquisa feita em mais de 155 países. Deixa eu ver se tem mais coisa, não. Bem rapidinho, para a gente não se estender e dar aí a oportunidade para as pessoas participarem. Nara, a gente está indo para o finalzinho da nossa live. Eu queria reforçar com todas e todos que estão nos acompanhando para se inscrever na TV ABEPS, seguir a ABEPS no Facebook, nas redes sociais, para vocês poderem ficar sempre sabendo das nossas atividades. Nós temos aí 2 minutinhos, de 2 a 3 minutos, assim, no máximo, para cada uma, para a gente poder fazer aí as considerações finais. Vou falar rapidinho aqui, sinalizar aqui a presença da Ana Cristina Oliveira, da UF, do GTP, Ellen Beatriz, nossa presidente, Esther Lemos, Maxwell, Erlênia, Rogéria de Andrade, Jaci, né? Tantas e tantas assistentes sociais que não dá para a gente poder citar todos aqui, foram alguns, assim, tentei pegar de todas as regiões do Brasil para garantir aí a representatividade das assistentes sociais que estão participando. Vou, então, agora encerrar, começar com a Elaine, agradecer já
a presença de vocês. Elaine, fazer as considerações finais, se você tiver alguma indicação de filme, de música, né, para encerrar com a leitura de uma poesia, que eu acho que você é muito poética, celebrar o amor, parabéns para sua companheira. Já fico aqui com um gostinho de quero mais. Se você puder falar um pouco, bem rapidinho, assim, em poucas palavras, como que você pensa que a temática de criança, adolescente e idoso pode entrar nos currículos das universidades? Uma coisa bem papum, rápido. Nossa, rápida, tão... No primeiro, eu acho que a gente tem que fazer algumas revisões internas nossas, né? Com isso, eu não estou querendo dizer que as pesquisadoras não devam pesquisar o que pesquisam, né? Mas elas devem ampliar o seu olhar e ter como norte os entrecruzamentos que são fundamentais e necessários. Se eu faço uma pesquisa e não tenho um recorte de geração, eu acho que isso é uma questão, né? Então, acho que é importante fazer isso. Eu, desde que conheci Sálvia, venho aprendendo muito, né, sobre a questão da velhice, e é algo que, para mim, não estava dado. Eu não sei se nós temos que estudar tudo, acho que a gente não dá conta, mas a gente tem que fazer os entrecruzamentos e as ligações e as articulações com tudo, né? Pensando a perspectiva do que a sociedade espera da gente, né? É muito caro nos manter onde nós estamos. É importante isso. Você que é servidora pública, né? Eu que sou servidora pública, seja eu uma pesquisadora, seja eu uma professora universitária, atuando na assistência, né, nas diversas políticas, é muito caro. A população paga muito caro para que a gente não faça o nosso trabalho bem feito, direito. Isso inclusive, é um elemento fundamental para a gente pensar a formação, né? Nós temos colocado no mercado de trabalho assistentes sociais muito frágeis. E a gente tem como é que eu posso dizer? Não uma distração, mas a gente tem concorrentes e competições que a gente não tinha há algum tempo atrás. Eu me formei nos anos 90, né? Então, a gente tem diversos dispositivos tecnológicos que faz com que as pessoas queiram atalhos, né, busquem atalhos, e a gente tem uma fragilidade na formação. Não na formação só apenas do ponto de vista teórico, que é fundamental, mas dos diálogos e das articulações que são necessárias. Então, diria isso. A outra coisa é que os fenômenos sociais, quaisquer que sejam eles, atravessam tudo, né? Vai da criança, né, ao velho, à velha, como está sendo colocado aqui. E perpassando, né, as pessoas no campo também das suas identidades. Não que a discussão identitária seja mais importante, né, mas ela é fundamental também. E parece, né, de novo, que meu consideração final. Né, eu vou encerrar com uma poesia, agradecer o quê? Os reencontros, né, a vida, primeiro, né, acima de tudo, os reencontros que são possíveis e os encontros que são fantásticos. E aí, eu, de novo, com Tatiana Nascimento, ela escreveu um livro chamado 7 Notas sobre o Apocalipse, ou Poemas para o Fim do Mundo, e eu quero ler para vocês a terceira nota, a quarta nota, que se chama Ou Daria uma Cicatriz Invisível esse mantra. Se chama post-it, aqueles papeizinhos realmente amarelos que a gente escreve, né? Vale lembrar do medo é menor que o amor. Desaprender o ódio, o sonho é maior. Para recordar, a bala é menor que a luta. Para festejar, desejo é maior que a norma. Nunca esquecer, a Bíblia é menor do que a fé. E Deus é maior, muito maior que a igreja, qualquer que seja. Para mensurar a cerca é menor que a terra. Para acalmar da seca, sempre volta a chuva. E para enfrentar a força bruta, resistir é maior. E para aguentar o pranto, o espanto, e o tanto que eles, que só parecem tantos, querem acabar a gente. A gente povo, a gente água, a gente bicho, a gente mata, a gente pedra, a gente rio, vento, mundo.
nossa seiva é maior, porque a gente é maior e a vida é maior do que o medo da morte. Beijo. Que lindo! Nara, é contigo, Nara. Como que você pensa aí essa questão de proibir o debate de gênero e sexualidade nas escolas, Narinha? Essa história de escola sem partido, rapidinho, que ações que você acha que a gente pode fazer para burlar essa lógica conservadora? Isso tem que ser bem rápido, e aí eu deixo você fazer suas considerações finais. Rodrigo, rapaz, isso é outra live, né? Dá uma dica. Porque é pano para manga para falar muita coisa. Primeiro, é um absurdo totalmente sem fundamento, essa ideia que estão propagando aí já há algum tempo, isso não é de agora, a história de ideologia de gênero é totalmente sem fundamentação, completamente absurda, né? Nós estamos vivendo uma época realmente, infelizmente, de fundamentalismos muito arraigados, né? Enfim, isso se termina transpassando aí por vários setores da sociedade. Obviamente que as escolas sofrem bastante com isso, né? O debate sobre gênero, sexualidade, ele é um debate que sempre foi muito polêmico, muito difícil. Eu trabalho nessa área de projetos sociais, muitas ONGs históricas, inclusive, há muitos anos tentando trabalhar no âmbito da formação de professores, formação de alunos, né, para uma cultura contra a cultura do estupro, pela igualdade de gênero, pela diversidade, encontram muita dificuldade, porque há muita gente conservadora, infelizmente, tomando decisões estratégicas, né? A gente tem um movimento na educação extremamente forte, né, com movimento nacional aí, inclusive encabeçado pela sociedade civil, que combate bastante e luta, né? Tem uma luta enorme no Congresso para aprovação realmente de leis, né? Um pouco menos fundamentalistas, né? Mas, infelizmente, a gente tem aí um perfil, principalmente no campo legislativo, extremamente complicado. Então, acho que eu diria que, principalmente, a luta tem que ser uma luta política, muito bem articulada, né? Quanto mais a gente tiver gente nos representando no parlamento que possa abrir, né, para um debate e a constituição de uma legislação mais diversa, com uma perspectiva de gênero, raça, diversidade, né, vai ser um avanço imenso, né? Ao contrário do que está acontecendo, as disputas se dão aí num campo de fundamentalistas e pessoas que pensam a educação, pensam o gênero, sexualidade de uma maneira mais aberta, né? E como deve ser. Então, eu diria que o primeiro embate é esse aí. E o segundo é que nós, todos profissionais que trabalhamos com escolas, tem que abrir a cabeça mesmo, tem que pesquisar, tem que ler, né? Ter muitas referências, porque, felizmente, os tempos são outros, né? A gente tem aí a visibilidade de muitas populações que estão tendo voz, e a gente tem mais que dar espaço, tem que chamar para o debate, e essas pessoas têm que estar aparecendo nas escolas, têm que estar inseridas no campo profissional, para que crianças e adolescentes aprendam e cresçam numa cultura como deve ser, né? Diversa, e com diversas referências de gênero, de raça, né? Enfim, uma cultura diversa mesmo. O que foi mais? Foi a consideração final, se você tem uma sim. poesia, alguma coisa para encerrar a sua fala. Sim, então, muito obrigada pelo convite, agradeço as queridas, brilhantíssimas amigas Sálvia e Elaine, aprendi muitíssimo hoje. Um abraço a você também, Rodrigo, e um espaço que eu espero que se mantenha, né? Estou à disposição de vocês. A gente depois manda as referências aí, né? Acho que no chat vou tentar colocar o site da gente, as referências todas, e vou encerrar, então. Tá? Um abraço grande para vocês. Uma boa noite. Boa noite. Sálvia, rapidinho, você encerra. Questionaram aqui
sobre a utilização da expressão por que velhos e pessoas velhas e velhos e não idosos e idosas. E, bem rapidinho mesmo, você acha que os governantes estão preocupados com a questão da mobilidade? São duas perguntas que tem, mas não dá para demorar, sabe? E aí eu deixo aberto para você fazer as suas considerações finais. Está fechado. Desculpa, é a carreira e velha. Na verdade, nós envelhecemos e nós vamos vivenciar a velhice. O processo é de envelhecimento, não é de idosecimento. Então, existe uma discussão que tem a ver com a proposta da terceira idade, que segue no caminho de propor a negação da velhice por uma via que é abstrata e que nós temos, inclusive, produção sobre essa discussão. Então, se é para ser rápido, Rodrigo, eu vou indicar o livro da professora Gita Deber, que é sobre a reinvenção da velhice, certo? Porque não dá para tratar da questão, né, dessa ideologia da velhice que apela para a terceira idade, negando a velhice, inclusive, essa discussão sobre as desigualdades no processo de envelhecer. Eu quero agradecer a Elaine e a Nara. Elaine, assim, é bem importante tudo que você fala, porque, inclusive, nos nossos estudos, muitas vezes nós não conseguimos trazer o dado raça-cor, que é tão importante porque os profissionais não estão fazendo os devidos registros, né? Então, nós temos vários estudos onde essa informação ela acabou ficando prejudicada. E eu queria, de maneira geral, os nossos governantes não estão preocupados com a mobilidade, e nós precisamos, na época de eleição, as colegas vão postar aí alguns pontos que vieram de consultas a grupos de pessoas idosas, e eu fiquei aqui, Rodrigo, com um material que eu preciso ler, nem que seja rapidamente, tá certo? Então, levando em consideração a última pergunta do roteiro que você me fez, eu vou responder a partir do próprio serviço social e das pesquisas que têm sido feitas neste país. O conteúdo crítico evidenciado pela produção de conhecimento mais universal do serviço social, ele não tem sido referenciado nos conteúdos mais específicos dessa produção no campo da gerontologia social. Não obstante o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, há uma tendência na produção de conhecimento do serviço social no campo da geronto social de privilegiar estudos que se aproximam mais dos desenhos epidemiológicos que do método dialético marxiano. Isso é a conclusão, uma das conclusões da minha tese em 2014. No mesmo ano, em 2014, Alcântara e Frias chegam a essa conclusão. Verificamos que a categoria dos assistentes sociais ainda não se apropriou significativamente da temática, existindo mínimas produções sobre envelhecimento. E agora vem uma contribuição a partir da dissertação de Suelen Keller, na verdade, Suelen Alves Keller. E nós temos também um artigo publicado na Textos e Contextos sobre esses resultados. Então, assim como na gerontologia social, a categoria profissional tem produzido, na produção de conhecimento, tem reproduzido a responsabilização do sujeito através da ideia do autocuidado. É uma das conclusões. Outra, a direção política hegemônica na produção está pautada pela luta para a garantia dos direitos dos velhos. E outra conclusão, enquanto tendência, é observada, sim, a possibilidade de análise da velhice do trabalhador associada às determinações macrosociais que incidem no modo como ela se expressa de forma particular nas vidas dos sujeitos velhos. Um outro estudo feito a partir da sistematização de todos os trabalhos sobre o envelhecimento que foram encaminhados ao GT
no CBAs, que aconteceu aqui no Recife, eu acho que foi o de 2016, né, pela professora Solange Teixeira. Ela vai apontar, e eu destaquei 2 dos principais desafios. Trabalhar dialeticamente a temática, mediante a relação entre totalidade, particularidade e singularidade, de modo a superar a singularização, ou seja, a individualização e a universalidade histórica, que homogeneiza essa discussão. Outro desafio, criar uma tradição no modo de o serviço social abordar cientificamente o envelhecimento, compatível com os direcionamentos do projeto ético-político do serviço social, que sirva de fundamentação aos novos estudos e ao trabalho profissional. Maria Florência Santos está também sob a orientação da professora Nancy Soares, na Unesp de Franca, realizando um estudo, e ela caminha para uma de suas conclusões, que é a seguinte: merece destaque o fato de que, no Brasil, de maneira geral, os programas de pós-graduação em serviço social não contemplam uma linha de pesquisa sobre envelhecimento. E aí, trazendo uma poesia, eu vou tentar declamar para vocês o que mais me dói, do nosso querido Patativa do Assaré. O que mais me dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais me dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime, não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Então, vivemos a atual conjuntura do desmonte, atingindo severamente os segmentos mais explorados das nossas populações, dentre os quais eu destaco o que envelheceu. Porque todos os segmentos, minha gente, se não morrer antes, vai envelhecer. Precisamos, então, defender nenhum direito a menos. Precisamos colocar o nosso conhecimento à disposição das lutas e fazer deste país um bom lugar para a experiência e o exercício do direito de envelhecer. Obrigado. Então, trazendo as palavras de Simone de Beauvoir, já vou terminar. Paremos de trapacear. O sentido da nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem somos se ignoramos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. Isso é necessário se quisermos assumir em sua totalidade a nossa condição humana. Simone de Beauvoir. E finalizando, de acordo com o que a gente aprende com a professora Eneida Haddad, crescendo numericamente, os velhos se tornam objeto de estudo. As propostas aparecem pela boca da ciência, do Estado, dos meios de comunicação. Todavia, enquanto isso, a história não se altera. Não mudando a história do trabalhador, não muda a do menino, não muda a do velho, não muda a do homem. E agora eu finalizei. E agradeço a vocês a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Salve. Gratidão. Gente, tem bolo para comemorar, todo mundo tem uma opção de coisa para fazer, uma pena não poder ficar mais um pouquinho, ter que ser assim corrido, mas quando o tema é bom, quando a provocação é bacana, quando a gente tem muita vibração boa, é isso que acontece. Então, para quem perdeu, não deixe de indicar que esse vídeo fica gravado, tá bom, pessoal? Então, vá lá, procura, tem uma opção de vídeo bom, tem uma opção de live maravilhosa que vocês podem assistir, quem não assistiu, tá? E aí eu vou falar para vocês da nossa próxima live. O meu privilégio é que eu vou anunciar 2 próximas lives. A gente vai ter uma live com João Paulo Valdo,
assistente social e doutorando da UFRJ, e Silvana Amara dos Santos, assistente social e professora da UFRN. A mediação vai ser de Tatiane Martins, Graciele Feitosa, que são das representações nacionais discentes da pós-graduação. Qual vai ser o tema? Ocupar, permanecer e resistir na pós-graduação. Vai ser o lançamento da Semana Nacional Discente de Pós-Graduação da ABEPS. Então, essa é uma live excepcional, que a gente conta com a participação de todas e todos, porque o motivo de ser da nossa profissão e da ABEPS também é o debate da graduação, mas também o fortalecimento das pós-graduação, ainda mais num momento como esse. Segunda, a live, que é a live que vamos chamar de a live ordinária, no dia 10 de novembro, terça-feira, às 19h30, Serviço Social e Residência Multiprofissional em Saúde, formação, atribuições e competências profissionais. As expositoras serão Thaisa Clois, professora da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, a Marina Castro, assistente social e professora da Federal de Juiz de Fora, e a Letícia Batista, assistente social, professora da UF e também assistente social da Fiocruz. A mediação vai ser com a professora Jussara Assis, assistente social, professora aqui da UF Niterói e da atual gestão do CRES do Rio de Janeiro. A organização do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho Profissional com Qualidade. Então, no dia 6 e no dia 10, às 19h30, vocês encontram esses dois debates. Elaine, Nara, Sálvio, queria muito poder dar um cheiro, né? Muito axé, um beijo enorme, um abraço enorme. Eu acho que a contribuição de vocês é maravilhosa e peço para todo mundo que estiver nos assistindo, não deixe de mandar um e-mail, pesquisadoras, pesquisadores, assistentes sociais, professores que tenham grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa sobre criança, adolescente, juventude e envelhecimento. Manda um e-mail para mim, rodrigo.rrod@hotmail.com, tá? E muito bom que essa é uma mesa que a gente tem dois cariocas aqui, eu e Elaine, mas é uma mesa que concentra profissionais no Nordeste. A gente consegue sair um pouco desse eixo sul e sudeste, consegue dar visibilidade a profissionais que estão na luta há muito tempo, estudando, produzindo conhecimento, e que muitas vezes, por conta de um processo ser muito centralizado no sul e sudeste, vocês terminam também não tendo visibilidade. Então, acho que foi muito importante essa live poder ter vocês, mulheres potentes, maravilhosas. Beijo!